capítulo 16, não, capítulo 17, versículo 23 e 21. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. 1 Samuel 17, 23. Amém? E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras. E Davi as ouviu, porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que feriu o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha, e fará franca a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele que ferir este filisteu, e tirar a afronta sobre Israel. Quem é, pois, este discipuloso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Amém? Então, irmão, nós vimos aqui a palavra nos mostra dois homens. Um que servia a Deus e o outro que afrontava os filhos de Deus. Um homem que afrontava o exército do Deus vivo. Aqui a palavra de Deus fala que o filisteu ele afrontava o povo de Israel, e ali não tinha ninguém capacitado para bater de frente com aquele homem. E aí Davi, eu creio que cheio do Espírito de Deus, um homem que andava segundo as promessas do Senhor, que já era ungido rei de Israel, ele, vendo aquele homem afrontar não só o povo, mas sim o Deus vivo, ele tomou para si as dores daquele povo e as dores de Deus, porque ele não via com bons olhos a afronta daquele homem para com Deus. E a palavra do Senhor fala que Davi, ele se irou só porque ele viu aquele homem afrontar o Deus vivo, afrontar o povo de Israel. O que eu queria trazer hoje era que não importa o tamanho de gigante nas nossas vidas, que a gente venha a ser igual a Davi, a gente venha ter fé no Deus que nós serve, a gente venha ter fé no Deus que é conosco, no Deus que é grandioso, no Deus que nos faz vencer gigantes. Aqui a palavra do Deus fala que Davi ele já tinha vencido um leão já tinha vencido um urso. Mas por que ele venceu? Porque ele tinha fé em Deus. Ele não ia só com a coragem dele. Ele sabia se tudo que ele fosse fazer, se ele colocasse Deus na frente de tudo, Deus ia com ele. E assim também não foi diferente para enfrentar aquele gigante. Davi ele colocou Deus em primeiro lugar. Ele sabia que Deus ia com ele para enfrentar o gigante que estava afrontando Deus. E ali não foi diferente. Davi, a palavra de Deus fala que Davi derrubou aquele gigante com uma pedra, mas quem guiou aquela pedra foi o Senhor Jesus, porque ele sabia o tamanho da fé que Davi tinha nele, e que ninguém pode afrontar o Deus vivo. E eu e você nessa noite a gente venha saber que se a gente colocar Deus em primeiro lugar em tudo, a gente vai vencer gigantes, vai vencer tudo que estiver nas nossas frentes. Que eu e você, a gente venha colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, que nós vamos conseguir destruir gigantes, vamos conseguir fazer o impossível. Sabemos que Deus é conosco e que nós nunca venhamos fraquejar o nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Venha se encher do Espírito de Deus e
que nós vamos derrubar muito gigante ainda nessa frente. Aleluia. Eu quero saber a responsabilidade no nome de Jesus. Fiel.